Muito bom dia, você que nos acompanha no Manhã do Altar. Você que está fazendo a leitura anual, os textos recomendados para o dia de hoje é Ezequiel, capítulo 1 e 2 e Hebreus, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 1 e 2 e Hebreus, capítulo 4. A meditação nesta manhã está lá em Hebreus, capítulo 2, aonde nós temos o chamado vocacional de Ezequiel. Então a voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi que me falava. Ele me disse: filho do homem, eis que te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que eis de se insurgirem contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente no dia de hoje. Porque tu és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas de casa de Israel. Nem a muitos povos de estranhos falar, nem de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu os tais te enviasse, certamente te daria ouvido. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Quando Deus chama Ezequiel para a missão, Deus fala para ele ir ministrar para aqueles da sua língua, para aqueles da sua casa, para aqueles do seu lar, para aqueles do seu ambiente. E Deus já vai avisando Ezequiel, eles são de difícil ouvir a voz de Deus. Mas isso não é para nos impedir de falar da palavra de Deus, muito pelo contrário, é para nos incentivar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, é caminho. A palavra de Deus é cura, é libertação, restauração. A palavra de Deus é confronto. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus. Isaías 55, 10 e 11 diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. A palavra que ele lançar não voltará vazia. Eu quero incentivar você a lembrar e recordar do seu chamado. Você que está me vendo e me ouvindo, você tem um chamado. E Deus está esperando que eu e você venhamos cumprir o nosso chamado em obediência. Mesmo que as pessoas para quem nós estamos falando de Jesus, do amor dele, da graça dele, do perdão dele, da salvação que só há nele, não queiram ouvir, sejam duros de coração, nós fomos chamados a ser atalaia. Atalaia é aquele que avisa do perigo. Atalaia avisa que há uma vida eterna em Cristo Jesus e que todos nós podemos desfrutar dela. Não deixe de obedecer o chamado, o ministério, a missão que Deus tem para você. Nós viemos de Deus, estamos aqui por causa de Deus, com uma missão, com um propósito, e voltaremos para Ele. E quando voltarmos para Ele, entregaremos para Ele: aqui está a missão que o Senhor me concedeu, eu cumpri cabalmente, eu busquei fazer a sua doce e maravilhosa vontade. Ezequiel não vai fugir do seu chamado, e eu espero que você também não fuja do seu chamado. Quero orar por aqueles que estão afastados da igreja. Quero orar por aqueles que estão correndo do chamado que Deus tem para você. Quero orar por você que está exercendo o seu chamado. Que haja poder, graça na sua vida. Você que está exercendo o seu chamado. Que haja ousadia no cumprimento do seu chamado, da sua missão. Senhor nosso Deus e Pai, quero colocar os teus filhos e filhas que estão, Senhor, afastados do chamado, da missão que o Senhor tem para cada um deles. Que o Senhor ministre aos seus corações que não há outro caminho, que o melhor caminho é servir ao Senhor, andar na tua presença. Quero colocar aqueles que estão em missão, com dificuldade, enfrentando lutas e problemas, que o Senhor dê a graça, conceda o amor. Quero orar por aqueles que estão exercendo o teu chamado com inteireza de coração, que o Senhor venha fortalecê-los, livrá-los, que o Senhor venha suprir toda a necessidade. Quero orar por aqueles que o Senhor está chamando através desta ministração. Que o teu Espírito Santo ministre ao coração do teu filho, que é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá a direção, é o Senhor que dá a vitória. Em o nome santo e poderoso de Jesus, que todos os chamados nesta manhã sejam tremendamente, maravilhosamente abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.